Bom dia, amigos, ouvintes de Difusora. Bom dia, Luiz Sivaldo. A imensa alegria compartilhar estes momentos aqui com vocês. Difusora, mais do que informação, história, presença, confiança e inovação. Desde 1956, ligado no futuro. E a novidade agora, todos já sabem, né? Panorama Difusora, apresentado às 8 às 9 pelos colegas aqui, o Jones Nogueira e o Paulo Moura. Um sucesso, hein? E no Aplauso Difusora, sempre as pontas do assunto precisam se conectar. Do assunto ou dos assuntos. É sempre facinho, né? Até porque nós sempre convidamos aqui pessoas muito especiais. Aqui já no estúdio comigo, o fotógrafo Cid Marinho. Bom dia, Cid, pertinho do microfone. Tudo bem? Bom dia, professor Aldimaro. Tudo bem, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço a gentileza é sempre um prazer. Aqui. E eu tive uma grata surpresa, o guri me surpreendeu mesmo. O professor Cláudio Lopes veio lá de Dom Pedrito e participar aqui do Aplauso. Eu tinha combinado com ele e ele resolveu me surpreender, que a conversa seria pelo WhatsApp. E não é que o guri veio? Tá aí. Muito, muito obrigado, Cláudio. Eu que agradeço o prazer de conhecer aqui essa emissora, né, histórica. E até não tenho muita desenvoltura e cacuete para povoar um estúdio de rádio. Imagina. Não mas sou tem muito o mais importante que é o conhecimento. Eu não sou muito acostumado com isso, mas eu sabia que vinha um fotógrafo, sou admirador do trabalho desses fotógrafos aqui da região, que fazem o trabalho deles talvez vai ser tão valorizado daqui a 50 anos. Sim. Vão valorizar o que eles merecem, né? Mas muito obrigado por tu teres viajado a Bagé para participar aqui do Aplausos Difusora. E lá em Pinheiro Machado, também professor na área de História, na área das artes, né? O Roger Santos da Rosa. Bom dia, Roger. Bom dia para todo mundo que tem estudo da Difusora. Fico muito feliz em estar mais uma vez participando do teu programa, de Marinho. Quantas vezes que me convidar. Aliás, presenças incríveis do Cid e do mestre Cláudio, que está fazendo um tipo aí para vocês. E uma desenvoltura maravilhosa na sala de aula. Só tem que dar aquela forçadinha que sai. Sai. O Roger fala, ele está na escola, vamos agradecer a direção da escola. Como é o nome da escola e da diretora aí, Cláudio? Roger. Que gentileza, viu? Eu estou realmente na escola. Eu vim aqui, aliás, pelo salão, nós temos aqui na escola Manuel Lucas Prisco, estou aqui no salão, está despovoado nesse momento, e estarei aqui na escola até meio-dia que eu pensei. Sobrou um tempinho, vem para o programa. Me digam, vamos lá. Eu fico assim, estou mesmo super agradecido a vocês. Os professores de história, né? O professor, quem se debruça na história, quem estuda a história, e vocês são exemplos, assim, a história enquanto processo vivido, né? Porque vocês fazem os dois lados, ou a história como disciplina, no caso do professor, de sala de aula, e a história enquanto processo vivido. E hoje os convidei para nós falarmos a importância da história, dos lugares, das cidades, em conteúdos digitais, utilizando-os como elemento de identificação de uma época, para a compreensão das experiências humanas. E eu admiro muito o trabalho do Alexandre Menezes Simões Lopes, lá de Pelotas, e também do William Vieira, aqui de Dom Pedrito. O William nunca conversou comigo, entendeu? Mas o Alexandre conversou várias vezes. E eu acho tão importante esses conteúdos nas redes sociais, assim como o Cid faz também, de fotos, né? Porque esses conteúdos, eles detalham as genealogias, como eu digo, né? Do lugar, da casa, que não só apresentam a trajetória, né, como das pessoas que ali viveram, tal, e em alguns casos determinam a origem do lugar, né? Essas origens estão remotas. Eu acho importantíssimo, eu gosto, eu presto atenção e eu sigo na medida do possível. Agora eu quero que vocês me contem, inclusive o dia que eu conversei com o Alexandre, o Simões Lopes,
ele me disse que ele não... Hoje ele só não participa porque ele está no aeroporto, está viajando, e ele diz que não gosta de ser confundido justamente com o historiador, que ele evita muitas vezes fazer outros comentários além das fotos, até porque as fotos dele, que nem as do Cid, dizem tudo, né? Para não acharem que ele está tendo a pretensão de ser um historiador. Mas eu acho importantíssimos esses conteúdos, e cada vez eles estão com mais força, né? Quem começa aqui o nosso assunto? Professor, está mais gabaritado. Vamos ver, Cláudio. Pensante Lopes. Por que vem esse pensante aí no meio do teu sobrenome, teu nome? Porque eu tive uma página que eu comecei em 2013 e essa página, infelizmente, mas é que as coisas acontecem. Eu sou um cara, para algumas coisas eu assimilo muito rápido, né? E a minha página foi hackeada no início de 2024. 2 anos. A página estava bastante... só dedicada para cultura. A página era só única e exclusivamente cultura. Até eu tinha, nessa página, eu tinha as casas de Bagé, que eu fiz eu bati, assim, fotografia para o Bagé, tem muitas casas interessantes, né? E eu postei, fiz um álbum, era tão bonito. Aquele grupo de bagéenses que... Tem um grupo aqui, bagéenses, que mora em Porto Alegre. Aquele grupo se correspondia muito comigo, através da minha página e tal. Essa página foi hackeada. Eu perdi o domínio da página. Eu perdi o domínio e eles começaram a postar, eu não sei onde, nunca vou saber, e eles começaram a postar pornografia na página. E aí foi, para minha sorte, eu comecei, era possível copiar os conteúdos, fazer o print, né? E eu comecei, eu não vou mais porque eu fiz dezenas de denúncias para o Facebook, não adiantou nada. E eu comecei a copiar de uma maneira, copia, e passava para o meu perfil. Copiar e passava para o meu perfil. Então, eu transformei o Pensante Livre, eu passei para o meu perfil. Né? Então, eu consegui, assim, passar uns 50% do conteúdo para o meu perfil. Mas o resto, eu tinha muita gente, tinha muita correspondência com universidades, e aquilo tudo foi fora. Agora, mas de 2 anos para cá, eu estou recuperando tudo novamente, fazendo esse trabalho. Né? Bem, obrigado, Cláudio. Cid, as tecnologias, tá? Associadas a esses fatos que nós estamos nos referindo, dos locais, porque elas diluíram as fronteiras do espaço e ressignificaram também a experiência de tempo, porque tu não faz até trabalho de inteligência artificial no teu material que tu publica, né? Tu é a foto como ela é. Mas quem, mesmo fazendo, tem o seu valor. E aí, lógico, as pessoas explicam e tal. O que eu acho interessante é justamente como isso mexe com o inconsciente, com o emocional das pessoas. Inconsciente não, coletivo, né? Mas o emocional das pessoas, como as pessoas reagem, como curtem, como comentam. Isso aí é bacana, né? É sim, professor Gilmar, muito gratificante. Como fotógrafo que eu fui por 35 anos, né? Fotógrafo profissional, né? Fotografando eventos sociais, enfim, tudo a espécie de atividade, né? Em prol da história, memória, né? Eu tenho essa preocupação com os bagéenses que estão há tempos fora de Bagé, inclusive na Europa, né? Nos Estados Unidos, e eles têm muita saudade da cidade. Eu fiquei sabedor disso e comecei, há cerca de 25 anos atrás, a fotografar a cidade, né? Para mostrar para ele como estava, os principais eventos sociais, como eu já falei, né? Eu já estava aposentado como fotógrafo, eu sou fotógrafo aposentado, né? Há 25 anos atrás, então comecei a fotografar a cidade. E também pedia para que eles me mostrassem que local eles gostariam de rever através das minhas fotos. E isso eu tenho feito até hoje. Tem servido para matar a saudade desse pessoal, né? E, de certa forma, também é a minha colaboração, né?
como integrante do Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda, que eu faço parte, né, já há 25 anos, possibilitar para essas pessoas um pouco das informações dos eventos que estão acontecendo, né, aqui na nossa cidade. Muito bem, muito obrigado. Vamos ouvir o professor Roger, lá em Pedro Machado. Roger, essa crítica histórica, né, porque a gente pode dizer que é um diálogo interdisciplinar, né, esse que hoje é feito através das redes, né, da internet, diversificou o repertório das pesquisas históricas, né? Porque antes elas eram apresentadas ou em livro, em jornal, e essa facilitou. Hoje todo mundo participa, todo mundo comenta. A saudade, a gente vê que as pessoas se identificam muito através da saudade, né? Eu morei ali, meus pais, eu passava todos os dias quando ia para o colégio. Para a crítica histórica, isso tem valor? E qual é o valor? Esse trabalho, aliás, é maravilhoso, esse trabalho que o Cid executa, porque sem passado não tem presente, sem passado não tem futuro. E as nossas condições de vida, elas constituem quem a gente é. Então, como o Cid falou, né, muitas vezes a gente está afastado do nosso lugar de origem, da nossa família também, e a geografia da cidade, ela conta a nossa história também. A gente se conecta com aquelas casas, se conecta com aqueles estabelecimentos comerciais, com aquelas calçadas. Principalmente quem mora em cidade pequena, como eu moro em Pedro Machado, que é uma cidade que a gente conhece as calçadas, conhece os muros, conhece a arquitetura das casas, e isso vai construindo a nossa vida de muitas formas, né? Então, é de tanta importância esse trabalho, e o falou sobre, hoje também na internet, nas redes sociais, tem uma importância gigantesca, assim. Principalmente por quê? Porque através da internet, o mundo está conectado, certo? E esse assunto ele é tão abrangente que a gente pode ter a partir de vários ângulos. Eu, por exemplo, vou te contar uma experiência minha. Através, hoje, das redes, através do YouTube, eu sempre tive essa curiosidade de analisar os bastidores, por exemplo, da televisão. Da televisão dos anos 90, da televisão dos anos 80, faz muito parte do meu histórico de vida. Então, no canal, por exemplo, no meu canal no Instagram, eu discuto muito o tema nostalgia. E o tema nostalgia, a gente está conectado com ele através de muitas vertentes. A gente comenta muito lá no canal os filmes antigos, a gente comenta televisão antiga, programas que hoje já não existem mais, mas que de alguma forma nos ensinaram coisas e nos conectaram e nos conectam hoje com a nossa infância, por exemplo. Eu acho de extrema importância essa nossa conexão com quem a gente era, até para que a gente se entenda melhor hoje quem a gente é, né? Isso constitui até mesmo quem a gente será. E aí, isso tem um valor histórico, Gilmar, como tu falou, isso tem um valor histórico imensurável. Por quê? Quanto mais a gente constrói esses laços, melhor a gente consegue construir os futuros laços. E quanto maior o acesso à história da nossa cidade, à história da nossa sociedade, muito melhor a gente consegue entender muito melhor os caminhos que a gente ainda tem que trilhar, né? Muito bem. Roger, olha só, te agradeço, a gente já volta aqui. Mas esses elementos de identificação da época, né, eles são muito fortes. Tu queres ver quando qualquer conteúdo que caia na rede, que a gente, o número de comentários é gritantemente, chama atenção. Por exemplo, se falar na Varig, na rede ferroviária, tá? Que é o trem, o cinema de rua, lojas como Mesbla, Sloper, entre tantas outras, nas nossas cidades aqui, né? As nossas lojas tradicionais que desapareceram, a forma como as pessoas fazem o comentário é uma coisa impressionante. Tem gente que se perde no comentário, quer culpar, por exemplo, o poder público ou por não ter a Varig. Esses dias comentaram lá em Dom Pedrito, não tinha a Varig voando. Não, mas a Varig não, o avião da Varig não é só em Dom Pedrito que não pousa, é no mundo. E as pessoas ficam tão emocionadas que fazem esses comentários. O que tu me diz disso, Cláudio? Mas não é assim? Falou na Varig,
Sabe o que é? Eu estou sempre viajando. Então, quando tu falou na Varg, eu lembrei da minha infância. Me lembro direitinho que dizia, o final da propaganda dizia assim, como é que é? Mais Cabral sentiu no peito, uma saudade sem jeito, volto já para Portugal, quero ir pela Varg. Isso era uma propaganda que dava da Varg, anos 60. Viu? Né? Não, mas essa coisa da identificação, olha, eu não posso falar pelos outros, eu falo por mim, mas conheço muitos. Professor da história, quem gosta mesmo, porque a história é uma coisa, ao mesmo tempo, qualquer professor da história que não seja frustrado, ele não é professor de história. Porque se o Cid... eu tenho um livrinho aqui de 15 páginas sobre a história do Rio Grande do Sul, eu gostaria de te presentear, ele me dá. Aí eu vou para casa, eu abro aquele livro, e ali naquelas 15 páginas tem centenas de informações que eu não sabia, porque a história é uma coisa, é como tu tirar a água do mar de balde, sabe? Então, e o professor de história sempre é melancólico, né? O professor de história, ele é melancólico, porque ele tem aquela coisa de acompanhar a história, os fatos. Eu vou te contar rápido assim, um caso. Eu estou explorando toda essa estrada aqui, Bagé-Caçapava, né? Quinta-feira, de sexta-feira agora, eu tenho outros jornada longa para fazer nessa estrada. E numa dessas jornadas eu entrei ali no cemitério de Palmas, que eu conheci bem, e tinha uma pedra num canto lá, deixei ela lá, né? Uma pedra, aquelas pedras vermelhas, parece uma lixa, uma pedra que eu conheço desde pequeno, e era uma lápide, né? De 1852. De uma criança que viveu 1 mês. Está bem tudo certinho. E eu olhei, cara, 1852. Isso aqui tem 180 anos que essa pedra está aqui. Então, por isso que a comunidade, eu fui descobrir a comunidade de Palmas, aquele pessoal lá, ele é um pessoal unido. A comunidade de Palmas, né, é meio um principado, assim, meio um reino, né, e um lugar lindo, lindíssimo aquela região. Então eu gosto de fazer isso. Tudo vira conteúdo. Isso vira tudo. Tem canal no YouTube? Não tenho, mas não uso. Não uso. Olha só, achei genial isso aí. Só um parênteses aqui, que já volto a vocês, para contar que o professor doutor violão, né, José Daniel Santos, que é da Unipampa, ele, laboratório de violão, solo, tá? Iniciou ontem, vai até dia 6, no curso de música da Unipampa. No curso de música da Unipampa é amanhã. E depois, na sexta-feira, dia 6, lá na Universidade Federal de Santa Maria, o violão pampiano de Lúcio e Anel. Esse é o título, vocês sabem, é a tese de doutorado do doutor José Daniel Santos, tá? Laboratório de violão. Não esqueça que no dia 20, agora a festa difusora. Estás convidado, Cláudio. A festa difusora em frente à Gelei, no dia 20, tá? Inauguração oficial, já falei na Unipampa, inauguração oficial da moradia do estudante, João de Barro, no campus da Unipampa, em Alegrete, no dia 10 de março. A OSPA começa a programação 2026. Olhem só, este ano, na programação da OSPA, veio, você sabe, a orquestra Sinfônica de Porto Alegre, regentes de 14 países na programação 2026, e uma homenagem à família Hortaça, do Pedro Hortaça, né, ela é missioneiro. E entre os violinos da OSPA, o bagense, o Eric Pires. Concurso Nacional de Piano, Günther Bauer. Concurso Nacional de Piano, Günther Bauer, em Goiânia. Agora, dia 6 e 7, e no dia 6, o menino, o bagiense, né, de 14 anos, 13 anos, o Miguel Leal. A mãe dele, a Ana, conversei com ela, está entusiasmadíssima. Miguel vai se apresentar, então, vai concorrer no concurso nacional piano Günther Bauer. Ele toca no dia 6, tá? E já que falei em piano, Grupo Pianista de Bagé, 15 anos, um grande concerto, está sendo preparado ainda para o mês de outubro. Hoje, às 18h30, na sede do Cindy Lojas, coquetel de encerramento do Carnaval na Vitrine, aquele projeto da Romana, né? Ou seja, a Rosinha Salles, a Mariane Carvalho e a Naira
Vaine. Também na programação, a médica, a doutora Priscila Vargas, presidente da Sociedade de Medicina de Bagé. No dia 24 ela vai participar aqui do aplauso, e no dia 25 tem uma série de palestras. O primeiro evento dela enquanto presidente da Sociedade de Medicina vai ser no Gabana no dia 25. E o COBAME, o Conselho da Mulher Bagense, Mulheres que Movem Bagé. Mulheres que Movem Bagé. Esse evento vai ser realizado no dia 13 e no dia 12, tá? E a Jane Quadros, que já participou várias vezes aqui do programa Aplauso Difusora, ela que mora em Floripa, agora passa uma temporada em Bagé, no dia 10 ela profere uma palestra, O Segredo da Comunicação que Move Negócio. A Sociedade Espanhola, Mulheres, Passado, Presente e Futuro. Na quinta-feira, dia 5, às 19h30, música, dança e poesia. Muito bem feita a apresentação aqui da pauta de hoje. Voltamos ao nosso assunto. Mas me digam uma coisa. Quando vocês acompanham esses conteúdos que falam na cidade, nos lugares que vocês... a curadoria, que o CID, por exemplo, que tem essa coleção de significado relevante, né, para Bagé, para nossa região. Um acervo, né? É um acervo. Como é que tu faz? Não é fácil. Qual é o que eu vou publicar hoje? São muitos. E o pessoal te pede, como é que é? Tu segue os pedidos ou tu faz? Qual é o critério? Sim, eu costumo já há algum tempo proporcionar desafios para o pessoal que está aqui na nossa cidade e os que estão fora, como eu já falei, esparramados todo o mundo, vamos dizer assim. Uma foto antiga, né, de determinado prédio, então eu pergunto onde fica, qual é a rua, para que fins ele foi construído, né, se residência, se comércio, quem mandou construir. Muito interessante. E muita gente colabora com informações que eu, inclusive, como pesquisador, não tenho. E morou família tal, determinada época, depois, né, outras famílias mais, porque as casas são, de fato, antigas. Todas elas, eu estou fazendo já há mais de uma semana fotos de casas muito antigas de Bagé, ainda preservadas. Isso porque eu fui criticado algum tempo atrás por fotografar as casas em estado de abandono, casas históricas, inclusive, em estado de abandono. Isso aí, alguns descendentes, né, herdeiros, né, ficaram chateados porque a casa está, de fato, abandonada, em ruínas, sendo tomada por bichos peçonhentos e tal. Mas as pessoas se incomodam dizendo que elas têm interesse em vender, né, e aquela minha atitude serviu para desvalorizar o prédio. E eu não quero incômodo, eu quero facilitar, né, a preservação para essas pessoas. O problema não está no prédio abandonado, o problema está no comentário que tu fazes. Tá bom. É isso que eu tenho feito, tem servido para matar a saudade das pessoas, como eu falei, e eu com isso ganho informações a respeito desses prédios, porque tem gente mais antiga que eu, né, que sabe coisas a respeito dos prédios onde eles moraram que eu não sei, não sabia. Muito bem. Sabe que agora nós temos câmera no estúdio. Se tu quiser ir mostrando alguma foto enquanto nós conversamos aqui, fique à vontade. Ó, a câmera ali, ó. Tá? Esqueci até de falar antes, meu amigo. Professor Cláudio, vamos ouvi-lo aqui. Nessas inserções que você faz também, o livro, já pensaram, o livro físico, o livro impresso, das suas pesquisas? Se eu já pensei em escrever, eu já pensei. Sim, o cara é pensante. Pensei bastante, né? E pensei bastante. É que eu sou muito compulsivo, né? Então, agora, por exemplo, essa noite, passei a noite inteira estudando o Oriente Médio. Porque eu sei que tem muitas coisas que estão acontecendo lá que eu tenho que saber o passado, por que aconteceu, quem foi, quem é esse personagem. Isso eu tenho que falar isso. O cara que foi dormir às 4 da manhã, acordou e veio ao Bagé conversar aqui no Aplauso Difusora. E aí, essas coisas todas, elas são muito marcantes, né? E eu cito um exemplo, assim, caminhando em Porto Alegre, que eu nasci lá, né? E há pouco tempo, não faz muito tempo isso, eu caminhando em Porto Alegre,
passei por aquele viaduto ali da Borges, ali, a elevada Borges, chamamos ali, né? E à direita, no que eu passei, eu olhei para um edifício, não pode, eu olhei edifício Dom Pedrito. Olha. Aí eu olhei, aí tentei falar com as pessoas ali, se alguém, mas ninguém sabia nada, né? Ninguém pôde me informar por que tinha um edifício chamado Dom Pedrito. E essa coisa a respeito das casas, né? Que aqui em Bagé tem umas casas adoráveis, assim. Eu vou citar uma cidade aqui da fronteira que é um espetáculo. É um espetáculo. Jaguarão. Jaguarão é um... Olha, Jaguarão, para quem gosta, é um prato cheio. É um deleite para os olhos. Um amigo meu, que é gerente das lojas Quero em Dom Pedrito, é meu vizinho. De muro, assim, de conversar. Aí eu disse para ele, eu vou te mostrar como é que a Quero conseguiu se instalar em Jaguarão. Eles não mudaram nada da casa. Uma casa dos anos 1900, dos anos 1800. Na casa do século XIX. A Quero teve que adaptar toda ela sem tirar nada das características, só colocar o verde, né, que essa loja usa o verde, e está lá, aquele prédio lindo, mas a cidade ela é cheia, ela é lotada de casas espetaculares, portas de 7 metros de altura. É uma coisa espantosa. A ponte de Jaguarão é uma das coisas mais lindas que tem, é considerada uma das 100 mais lindas do mundo. É a ponte das torres, aquelas torres que tem 4 torres de cada lado, né? Então, é um espetáculo. Eles têm um museu ali no centro, que é onde morou Carlos Barbosa, que todo mundo, a gente não sabia, eu não tinha noção. O Carlos Barbosa é um município lá em cima na serra, mas ele é de Jaguarão, aqui, foi governador aqui, ele é de Jaguarão. E então tem todo um quarteirão, é a casa. Então tu fica sabendo que no início do século passado e no fim do século XIX, as casas tinham quem era muito rico, né? Tinha a parte do verão e a parte do inverno. Eles faziam a casa, não existia ar-condicionado, essas coisas, então tinha um lado da casa que pegava mais sol, ali era a parte de inverno, os quartos, tudo, banheiro, tudo lá. Do outro lado era verão, tinha menos tempo de insolação, né? E aí a família mudava para lá. Tinha a cozinha suja e a cozinha limpa. Sim. A cozinha suja, onde chegavam os animais, ainda não... Como é que chama? Eu não sei esse termo. Sim, termo. Preparados para cozinha. Estavam carneados ainda, né? Os animais só chegavam mortos ali. E a cozinha limpa era onde... preparava o alimento. E nessa casa está a primeira geladeira que veio para o Rio Grande do Sul, o primeiro telefone que veio para o Rio Grande do Sul. Está tudo lá nesse museu, que é lindíssimo. Né? Jaguarão é um espetáculo. Nada substitui conhecimento. O professor Cláudio Lopes precisava participar, e que bom que ele está aqui no estúdio. Mas é um espetáculo. O teatro deles... Me diz uma coisa, Cláudio. Teatro com aqueles camarotes. Cláudio, explica para mim, por favor, para os nossos ouvintes, o que significa dar valor a alguma coisa? Se tu está falando, tem que dar valor. O que significa dar valor para alguma coisa? Dá valor, eu acredito que todo professor de história que se preza, ele é romântico, né? Ele é, que é dar valor sentimental. Dá valor. Ainda ontem eu olhei umas fotografias de Jaguarão que me mandaram, e um rapaz que anda de moto, ele faz documentário de moto, eu não lembro o nome dele agora, ele põe uma câmera na moto e ele anda nas cidades. Aí ele começou a andar pelas ruas de Jaguarão e eu digo, fui feliz aí nessa rua. Nessa rua aí eu fui feliz também, eu estive aí nesse lugar, sabe, se o tempo... Sim. Isso é dar valor? Isso é dar valor, tu ter um pensamento carinhoso, tu ter um pensamento afetivo, tu ter um pensamento de lembrança amorosa com os lugares, né? Obrigado, Cláudio. Agora eu quero fazer para o professor Roger uma pergunta mais ou menos semelhante. Roger, tu me escuta? Oi, Roger. O Roger está tão quietinho. O sentido das mudanças na vida, hein? O sentido das mudanças na vida. A partir de tudo isso que a gente está comentando. Essa pergunta tem muitas respostas, né? Como as melhores perguntas, né? Tem muitas respostas. Você falou ali sobre dar valor. A meu ver, cara, dar valor é a gente se dedicar a alguma coisa. Se eu dou valor a uma pessoa, eu me dedico a ela como eu posso, de todas as formas que eu quero. Se eu dou valor a uma música, se eu dou valor a um artista,
musical. Eu pesquiso sobre a trilha artística, eu divulgo, eu apresento para as pessoas, eu escuto. Para mim tem muito a ver com isso. Assim, o tempo que eu dedico àquilo é uma das amostras de que eu posso valorizar aquilo. E aí tu fala sobre o sentido, né? O sentido das coisas, que tu mencionou. Isso é extremamente complexo, cara, porque talvez essa seja uma das maiores buscas, eu acho que todas as pessoas têm na sua vida. As mais românticas, como disse o Cláudio, e as menos românticas também. Talvez tenha esses dilemas na sua vida, porque a vida só tem sentido, aliás, quando a gente tem, na verdade, dúvidas, né? Quando a gente tem essa coceira de saber alguma coisa, de entender aquilo, de aprender alguma coisa nova. Se tu passa um dia sem aprender uma coisa nova, é como se aquele dia fosse só mais um dia. Ele não vai ter um destaque, ele vai ter uma marca. Muito bem, tá ótimo. Viu? Fragmentos da história de Bagé, agora aqui na câmera, ó. O Cid, o livro do Cid Marinho. E eu tenho assim, a grata satisfação de entregar ao meu amigo conterrâneo, lá de Dom Pedrito, o Cláudio, o professor Cláudio. E vamos mostrar também esse mais um exemplar, mais um magnífico, ali para a câmera, o álbum, o dicionário Luiz Coronel, isso saiu em dezembro, hein? E eu tenho a grata satisfação de passar a ti, e que eu sei que tu vais apreciar demais. É um conteúdo assim padrão. Sabe a história desses dicionários Luiz Coronel, né? Esse aí já deve ser o 10º, mais de 20, são 25, 26 dicionários, né, Cid? E o trabalho dele é vasto. E sempre patrocinado pelo Zafari. Então, já que para retribuir um pouco dessa tua atenção, em vires a viajares de Dom Pedrito até Bagé, participar aqui do nosso aplauso, que bom que eu vou te alcançar, então, esse dicionário Luiz Coronel, tá? Que é o Luiz o Louça, né? Isso, Mário Vargas Louça. O Mário Louça. Uma coisa, eu queria, quando tu falou, eu lembro assim, tem um lugar aqui em Bagé que eu estudei 3 anos em inglês aqui em Bagé, queria ser professor de inglês. E eu passo na frente daquele sobrado ali, que é lindo aqui na 7. E às vezes eu vi ele meio abandonado, passando a Câmara de Vereadores, no meio da outra quadra, à direita, ali era o IASG. É verdade, o IASG. E era um prédio lindo, lindo, lindo. Depois eu vi ele meio decaído. Agora está bonito de novo. Não sei como é que está agora. Tá. Lindo. E agora ele só me mostrou umas fotos aqui. Esse aqui é a usina de Bagé, né? Quando eu estudava aqui em Bagé, que vinha fazendo IASG aqui, bem na frente dessa usina que tinha uma pensão de estudantes. Tianeca. Bem na frente. Eu vi, olhei, tinha uma pensão de estudantes ali, eu parava ali. Tudo bem. Viu como sempre tem uma história? Sempre tem uma história para a gente contar. Verdade. O que vocês, que eu não perguntei, que vocês querem acrescentar? Cid? Não. Para te acompanhar, quem quiser sugerir uma foto... Eu tenho uma página, né, no meu nome, Cid Magdar Marinho, meu nome completo, né, no Facebook. Não é um blog, mas eu costumo colaborar com vários blogs daqui de Bagé, Porto Alegre, Mato Grosso, são bagenses que estão lá, né? Então envio daqui fotos, né, e até filmagens que eu faço com o celular mesmo, né, dos eventos sociais, os principais eventos sociais na Casa de Cultura, Palacete Pedro Osório, lá na Galeria de Mundo Rodrigues, as exposições. Sim. Eu filmo e mando para esse pessoal todo. Muito bem. Obrigado, Cid. Professor, será que eu estou sempre achando que Roger continua? Oi, Roger. Que bem, que ele está tão quietinho. Roger, para te acompanhar no YouTube, no teu canal no YouTube, qual é que é o caminho? Conta para nós. Cinéfilo. Ah, é? Eu sei, o cara gosta de cinema, olha aqui, ó. O Cláudio está contando aqui.
Não, eu vou ir a Pinheiro Machado só para desbancar ele lá. Viu? Olha a provocação aí. Cara, cinema. Eu falo que eu gosto de cinema, aí o Cláudio vai até primeiro para me visitar e vai me falar do grande sucesso que eu não vi. Com certeza ele já está preparando a lista de filmes que eu provavelmente não assisti, mas que com certeza irei assistir, com certeza, porque eu sou muito fanático dessa atividade. E para quem quiser me acompanhar, Gilmar, eu tenho um canal no Instagram que se chama Falando de Arte, onde eu converso com as pessoas, faço perguntas, entrevistas. Aliás, está para começar a nona temporada agora do projeto que na pandemia chamado Diálogos. É um projeto onde eu converso, é como se fosse um podcast, através de live no Instagram, onde eu converso com artistas dos mais variados gêneros. Então, eu já conversei com atores, professores, artistas plásticos, críticos de cinema. E está tudo lá, está tudo salvo lá no Falando de Arte, @Falando de Arte, e no final tem um underlinezinho depois do outro. Então, @Falando de Arte, underline, para quem quiser acompanhar minhas entrevistas, e também um quadro semanais falando sobre filmes, também filmes nostálgicos, filmes. Muito bem. Mas eu tenho que dizer o seguinte, Mar, muito obrigado de novo por ter me convidado. Eu virei quantas vezes que me convidaram. E tenho que dizer que vocês estão muito chiques aí agora. Olha, quando eu for te visitar, eu já sei que eu vou ter que pentear, eu já estou falando dar um blazer. E agora vocês têm que trazer um estúdio de podcast agora. Que coisa maravilhosa, cara. Está cada vez melhor. Venha nos visitar, por favor. Está devendo a visita, hein? Vou cobrar. Mas é um prazer, cara. Aliás, um abraço para o Cid, que está aí, o trabalho dele maravilhoso. Obrigado igualmente. Obrigado, Roger. Um abraço para o mestre Cláudio, que, como vocês já perceberam, já se estocou pela beleza. Obrigado, um abraço. Obrigado mesmo. Professor Roger, lá de Pinheiro Machado. Professor Cláudio, suas considerações finais. Bom, eu tenho que só agradecer. Eu vim aqui, sabia que eu ia conhecer o estúdio dessa rádio, uma rádio 70 anos, 70 anos, aí eu sempre volto, faço um déjà vu. A maioria das coisas que a gente conhece na vida não existia há 70 anos quando fizeram essa rádio, né? Então, o sujeito, tinha que ter uma fleuma para fazer rádio nessa época. Tem que valorizar, né? Tem que valorizar. Tem que valorizar. E dizer, né, Gilmar, as pessoas às vezes perguntam assim para mim, por que tu tem tanta paixão por Bagé? Eu digo, eu tenho paixão por Bagé porque Bagé é uma metrópole que nós temos aqui na fronteira. Porque Bagé é a única cidade aqui da fronteira que tem tudo. Né? E Bagé, eu estava ouvindo a tua agenda cultural que tu traçou aqui, né? Bagé tem sempre tem movimentação cultural. E todas são de alto prestígio, sempre, né? Sempre tem movimentação cultural, sempre. Bagé está sempre desenvolvendo projetos culturais, sempre incentivando arte, música, pintura, sempre, sabe? É uma coisa muito... E isso aí é típico de Bagé, sabe? Essa coisa cultural que atrai as pessoas. Eu gosto de vir a Bagé, eu gosto de Bagé. Bagé é uma cidade que marcou na minha vida. Eu dei aula aqui inúmeros anos, e então fiz muitas amizades aqui em Bagé. Então é um prazer para mim vir a Bagé e conhecer o estúdio dessa rádio histórica, que é a Difusora. Muito obrigado, imensamente grato a vocês pela gentileza, por terem vindo aqui, tá? Um abraço a todos, uma excelente semana, sexta-feira, Aplauso Difusora.